O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, só um minuto. Como nós estamos pintando a ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, aquele pozinho de lixar e raspar a tinta antiga, que já estava se soltando, fica por aí ele vem até o nariz de quem tem rinite alérgica e parece que tem um formigueiro dentro do nariz, assim, é uma maravilha. Então, eu estava muito bem, cheguei, peguei um ventinho com a poeira e aí fica desse jeito. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pelo YouTube Mãe Piedade. Só um pouco de paciência por causa dessa pequena rinite. Mas quem quiser eu estou distribuindo, fiquem à vontade, está à disposição. É só levantar a mão que eu entrego. Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 4, versículos 8 e 9. Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito eu chamei meu filho. Quanto mais eu o amava, mais o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Fica fácil de entender se nós lembrarmos daquela música, me parece que é de Toquinho, me parece, que é: menininha, não cresça mais não, fique pequenininha na minha canção. No desejo de que aquela criança que é tão importante, tão singular, que enche o coração de alegria, ela não cresça, porque à medida com que ela cresce, por mais que se busque apresentar o quanto se ama, quanto mais laços de humanidade, de proximidade, quanto mais laços de amor se apresenta no próprio desejo que a criança tem e a própria dinâmica da vida humana, que é romper limites, aos pouquinhos ela vai se afastando, ela vai se tornando independente, até o ponto que, para manter aquela criança dentro de casa, a mamãe é capaz de, para o bebezinho de quase 45 anos, oferecer o pratinho de comida. Quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito eu chamei meu filho. Para aqui Oséias, tendo apresentado a imagem do Senhor como um marido traído, nos capítulos anteriores, agora ele apresenta como um pai. Um pai que, de modo particular, quer sim manter a proximidade
com a criança que lhe é tão preciosa. Entretanto, a criança insiste, à medida com que conhece a história e a vida, à medida com que cresce, se afastar daquele que era o seu amparo. Bem simples de entender, correto? É como aquela situação, num determinado momento, que você estende a mão para a criança segurar e ela simplesmente rejeita segurar a mão. Aí você fica assim, me dá uma mão, menino. Pois bem, a imagem simples do que Oséias apresenta é que o povo de Deus, com o passar do tempo, na sua aventura, começa a se desvencilhar do amor do seu Deus. Como uma criança que cresce começa a se desvencilhar e a querer simplesmente caminhar pelos próprios passos. Mas com a maturidade nós entendemos que nós não caminhamos com os nossos próprios passos. E se nós formos bem honestos, nós não somos tão independentes assim, porque quando a coisa aperta a gente sabe para onde a gente corre. E depois de um tempo, quando não temos mais para onde correr, eles correm até nós. Falo isso porque também experimento um pouquinho disso. Aqui está o fato interessante e singular. Oséias precisa dizer ao povo: esse mesmo Deus que, como um pai ama a criança, não deixará com que a sua ira se volte para destruir. Ele não age como um homem que, diante de sua raiva, é capaz de perder a sua razão e agir com insanidade. Ele é o santo no meio de nós e não se serve ao terror, ainda que nós prefiramos que Deus seja um carrasco. Sim, nós prefiramos. Essa afirmação não é sem sentido, visto que a maioria de todos nós nos relacionamos com o Senhor nosso Deus, não por amor, não como resposta a um amor, mas por um medo ou por um desejo de usufruir de benefícios. Quais as principais motivações de nossas orações? Qual o principal motivador de muitas promessas? Qual a razão para determinados sacrifícios? Será que realmente é por desejo de voltar a dar a mão àquele que segurou nossa mão quando ainda éramos infantes, crianças? Bem, a fé cristã não é a fé que conta com a infantilidade de um homem ou de uma mulher que busca simplesmente viver escondido no medo ou na troca de favores em benefícios e carícias. Não. A fé cristã é a fé que, ao encontrar o grande amor que é nosso Senhor Jesus Cristo, tem um compromisso de anunciar, por onde quer que formos, ao longo de nossa história, a proximidade de Deus. Uma proximidade constante, que implica em um compromisso. Me faço entender. Ainda que o exemplo seja inadequado, porque todo exemplo, ele é limitado. Todo exemplo está passível de ter erros. Mas me permitam, nos dedicamos muito com a simpatia, com o sorriso, com o compromisso, até com o desgaste,
quando temos que apresentar alguma coisa que seja para o nosso benefício. Já viram um vendedor se dedicando a uma venda? Quando ele muito quer bater a meta, o quanto que ele se esforça. Ou quando nós queremos apresentar a nossa figura para vender o nosso trabalho a uma empresa, somos simpáticos, pacientes, serenos. Vejo aquele outro exemplo mais simples, quando começamos um novo trabalho. Nossa, a pessoa é a mais simpática possível com todos os amigos, mais disponível possível. Passado 3 meses, meu Deus, parece que o capiroto toma conta da pessoa. É claro que isso não é a regra. São exceções. O que Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7 a 15, apresenta é: vocês são meus discípulos? Vocês resolveram caminhar comigo? Vocês escolhem isso? Que bom. Então, no caminho que vocês percorrerem, anunciai a realidade que o reino dos céus está próximo. Mas essa realidade não será anunciada pelo quanto vocês falarem, mas será pelo modo com o qual procederem e falarem. Eis aqui, a autoridade é a junção do que se fala com o que se faz. A tal ponto que quando entrardes numa casa, desejem a paz. Mas o que é a paz? Para a fé cristã, a paz é nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciar e dar a paz é dar Jesus Cristo. O porquê? Quem se encontra com Jesus Cristo reconhece a importância de cada gesto e de cada ação. Percebe que não há uma desunião entre o que se crê e o que se faz. Aquilo que ele reza, aquilo que ele espera, se torna também compromisso e empenho cotidiano. Deseja paciência? Não há outro lugar para exercitá-la senão no dia a dia. Até com ele ou com ela, que você não tem nenhuma paciência. É por isso, porque aquilo que ele disse, aquilo que vocês querem que os outros vos façam, façam vocês a eles. Essa parte muita gente esquece. Aquilo que querem que os outros vos façam, façam a eles. Nessa perspectiva, boa parte dos empecilhos já começam a cair. Basta ver em casa. Você quer as coisas organizadas? Até mesmo os próprios orientadores agora que ensinam os pais a educar os filhos, já vão dizer, faça, mostre. Também dentro de casa, você quer a casa organizada? Se você é o homem, por exemplo, então deixe-a organizada. Um copo lavado após o uso faz muita diferença no fim do dia. A paz é nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé em Cristo é um compromisso cotidiano de fazer aquilo que se espera e não esperar que façam aquilo que se quer. Pois bem, então, quem assume seguir Jesus Cristo, tem uma máxima bem simples que é indicada por São Bento Abade. Ora e trabalha. O que você reza, seja a sua vida. Ou ainda, permitam-me lembrar de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Ela tem uma máxima bem simples. A fé em ação é amor. E amor em ação
é trabalho, é o jeito que se vive. O que isso tem a ver com Oséias? Tudo. Porque o Deus que se identifica como um pai, e na cultura judaica a figura do pai é a figura extrema de amor, é para dizer só uma coisa: eu nunca me canso de trabalhar e não me canso no esforço de ter sempre o meu filho comigo. Mas esse meu filho se volta para mim, esse filho somos nós, não outros. E se nos voltamos a ele, ora, basta ver pela sua vida quanto mais você repete de seus pais do que de seus amigos.